Sabia que a todo momento você é manipulado pelo sistema? E para entender tudo isso, primeiramente, você tem que saber do que se trata esse sistema. Sistema não se trata de uma pessoa ou de um órgão determinado. Sistema é o conjunto de estruturas que determinam ou que influenciam a maneira pela qual as pessoas pensam, se comportam, se alimentam, gastam o seu dinheiro e até a maneira pela qual as pessoas adoecem. Esse sistema ele é dividido em vários pilares, só que tem 5 principais. E o primeiro pilar desses 5, gente, trata-se da mídia e da publicidade, onde são colocadas várias pessoas que moldam, que influenciam nos seus desejos, nos seus hábitos de vida, nas suas opiniões, na moda a qual você segue e até nos seus gastos financeiros, gente. Se você parasse para pensar e observasse todos que você segue, seja na TV, seja nas redes sociais, seja na música, seja na política, será que essas pessoas realmente são exemplos a serem seguidos? Ou você segue essas pessoas somente por um ato de rebeldia, ou seja, para você se opor a algum tipo de norma, algum tipo de regra, ou até mesmo alguma pessoa que você não goste de jeito nenhum. Você conseguiu parar e pensar em alguém que, por mais que você siga, acompanhe, o conteúdo dessa pessoa nunca lhe trouxe nada que agregasse na sua vida, que adicionasse, que acrescentasse algum tipo de conhecimento? Você consegue pensar nessa questão? Certamente a sua resposta é não. Você não consegue deixar de seguir esse tipo de conteúdo, porque esse conteúdo já faz parte da sua vida. É aí que você para e começa a pensar que você está sendo manipulado pela mídia e pela publicidade. E o interessante é que sempre haverá por parte desse sistema um interesse financeiro, justamente às suas custas. O segundo pilar trata-se da exploração da cultura do imediatismo. O que seria isso? Esse segundo pilar está totalmente ligado à questão da mídia e da publicidade, pois vários desses influenciadores que você segue diariamente fazem parecer que a vida deles sempre será melhor que a sua, uma vida mais fácil, assim, de rotina muito fácil. E essa cultura imediatista tem uma característica principal de sempre buscar um resultado ou uma gratificação instantânea, ou seja, muito rápida. Você quer tudo para ontem, de imediato, você não quer fazer esforço. Isso torna as pessoas mais apressadas, mais cansadas, mais ansiosas, mais comparativas umas com as outras. Quer comparar o casamento, quer comparar a casa, quer comparar o carro, quer comparar qualquer tipo de bens materiais, tornando-as muito mais suscetíveis a aceitar qualquer coisa, a qualquer custo, para ser tudo rápido, mesmo que destrua a sua saúde ou a sua vida pessoal, seja a curto ou a longo prazo. Um exemplo, a pessoa que está acima do peso, ela quer emagrecer, gente, em semanas, sem muito esforço. Ela até tenta fazer uma dieta no começo, tenta praticar alguma atividade física, mas como ela vê que não consegue nesse curto intervalo de tempo, o que ela faz? Ela recorre a remédios, a canetinhas, que ela acredita ser milagrosas, gente, mas não é. Quer mais exemplo? A pessoa pega um instrumento, um violão, por exemplo, e ela tenta ali em 1, 2 semanas aprender a tocar, ela vê que não consegue, gente. O que ela faz? Ela desiste, ela quebra aquele violão. A pessoa tenta falar inglês em pouco tempo, baixa aplicativos, até mesmo tenta fazer curso, só que em um intervalo muito pequeno, ela não consegue, ela vai e desiste. Ela tenta ganhar dinheiro fácil, só que ela não consegue. Isso daí causa até problemas relacionados à mente, como depressão, gente. E os casos mais famosos dessa cultura do imediatismo sempre será referente ao nosso corpo. A pessoa vem de péssimos hábitos, ela está com algum problema de saúde, ela quer tentar resolver isso daí de uma maneira como se fosse um truque de mágica. O que ela faz? Ela recorre a remédios de farmácia. Ela não quer ter esforço, de mudar realmente o seu plano alimentar, de fazer uma academia, de fazer uma atividade física, uma corrida. Não, ela não quer isso. Ela quer tudo para ontem. E aí ela recorre aos remédios, da mesma maneira que acontece com aquela pessoa que não está com o corpo tão lá, essas coisas. O que ela faz? Ela quer ter músculo, e ela recorre aos anabolizantes. Isso faz parte dessa cultura do imediatismo. Ou seja, é uma atitude que pode destruir a sua saúde e a sua vida particular. A pessoa quer tudo para ontem, só que como ela não consegue, isso daí acaba tendo muita consequência na sua vida. O terceiro pilar que faz com que você seja manipulado por esse sistema trata-se das políticas públicas frágeis ou políticas públicas fracas. O que seria isso, Dinho?
são justamente um conjunto de medidas ou diretrizes que o governo adota justamente para atender às necessidades de uma população. E essas políticas são divididas em segurança, educação, saúde, leis, ONGs, dentre outras. E dentre essas áreas aí eu gostaria de destacar apenas duas: saúde e educação. Educação, gente, você já parou para pensar que você na escola, hoje em dia, você não tem educação financeira, na maioria das escolas, lógico, podem ter exceções, e você também não tem educação nutricional, ou seja, você sai de lá sem saber nada sobre finanças e você sai também sem saber nada do que comer realmente. Ou seja, um grande exemplo disso é que você trabalha o mês inteiro, né? Quando você recebe seu pagamento, o que você faz? Você gasta todo o seu dinheiro ali com besteiras, comprando porcarias, né? Que são tratadas como alimentos, né? Que o próprio sistema empurra para você como se aquilo ali fosse normal. Produtos estes aí que não são alimentos, são produtos alimentícios. Isso daí também é uma questão que a sociedade não sabe diferenciar um alimento de verdade de um produto alimentício, que você compra aquilo ali pagando impostos bem menores, né? Ou seja, através do ultraprocessado você paga impostos bem menores se você for comparar com os alimentos de verdade. Por isso que muita gente diz assim, eu compro óleo de cozinha, que custa ali às vezes menos de R$10, mas eu não consigo comprar um azeite que está quase R$50. Ou a pessoa que compra doces ou biscoito recheado, né, porque paga bem mais barato do que comprar frutas, por exemplo, frutas vermelhas, né, que infelizmente o preço está muito abusivo. Ou o caso da pessoa lá que compra salsicha ao invés de comprar, por exemplo, uma carne de primeira. A pessoa não consegue comprar uma carne de primeira, ela vai lá e compra a salsicha. Entretanto, como falamos, eles além de não ensinar educação nutricional, eles não ensinam também educação financeira. Só que eu te garanto, o valor que você compra a salsicha, o valor que você compra o óleo de cozinha, o valor que você paga numa margarina, no doce, né, no biscoito recheado, você poderia colocar em prática para a sua vida, para a sua saúde, alimentos de verdade, mesmo com valores menores, gente. Só que não ensinam esse diferencial entre produtos alimentícios e alimentos de verdade. É claro, fica mais limitado? Fica, mas dá para comer de maneira saudável, mesmo gastando o mesmo valor que você paga nesses ultraprocessados. Por exemplo, um prato com feijão, arroz, couve e ovos, ou músculo bovino, você vai pagar mais ou menos o mesmo valor que você paga em tudo isso daí. É um alimento que é super nutritivo, super saudável, e você poderia colocar em prática na sua vida. Mas as pessoas não têm esse conhecimento. E é justamente aí que entra o próximo, quarto pilar que manipula a sociedade, que são as indústrias alimentícias, gente. Quando a gente fala de indústrias alimentícias, a gente está englobando também as indústrias de bebidas alcoólicas, por exemplo. Assim como as indústrias de refrigerantes, de sucos artificiais, ou seja, tanto de produtos alimentícios referente à comida, quanto de produtos alimentícios referente a bebidas. No caso, bebida alcoólica não entra como um produto alimentício, mas está mais ou menos no mesmo ramo industrial. E essas indústrias são justamente aquelas que são ligadas através da mídia, da publicidade, de propagandas que fazem com que, de maneira indireta, você acabe recorrendo a esses produtos dela, né? Produtos lotados de toxinas, não apresentam quase nenhum tipo de nutriente, são valores insignificantes de nutrientes, somente toxinas que prejudicam o nosso organismo. Produtos estes lotados de conservantes artificiais, de corantes artificiais, de temperos artificiais, de açúcar ou adoçantes artificiais, de aromatizantes artificiais, de gorduras artificiais, no caso a gordura trans que eles adicionam, de proteínas que vêm de alimentos ou de produtos que são artificiais, como o caso do glúten, desse trigo moderno. O trigo moderno não é um alimento natural. Na verdade, o trigo deveria mudar até o seu nome, né? O tanto que o homem manipulou, modificou geneticamente, deveria mudar esse nome de trigo. Fora o consumo de alimentos ou produtos enlatados, né, que foram criados no passado para situações extremas, por exemplo, guerras. Tem muita gente que consome em constância esse tipo de produtos. De leites de vacas que foram modificadas geneticamente, leite comum do tipo A1, não é um alimento saudável, como muitos acreditam. E tudo isso você compra no mercado e coloca na sua casa. Eu tenho certeza que muitos desses que estão me assistindo tem um monte desses produtos lá no armário, acreditando que são alimentos, né? Que não faz tão mal assim, né, gente? É tão triste. Tudo isso é muito viciante. Eu já vi casos extremos de pessoas dizerem: eu deixo de beber água, mas não deixo de consumir determinado produto ultraprocessado. E o problema disso tudo, gente, é que hoje em dia isso daí se tornou comum, normal e cultural. Tem esse problema ainda da cultura do Brasil. Se eu perguntar para vocês o que vocês consomem no café da manhã, certamente muitas pessoas dirão: eu, ao acordar, eu consumo
pão francês, né, com margarina, com algum tipo de embutido, seja ele presunto, mortadela, ou peito de peru. Para beber, leite de caixinha ou em pó com achocolatado, muitos adicionam até açúcar, e sempre tem um biscoitinho ou um bolinho. Isso aí virou cultural no nosso país, muito bem aceito pelas pessoas. Esse é o problema. E a pergunta que eu faço para vocês, onde estão os nutrientes nesse tipo de refeição? A resposta é bem simples, não há nutrientes. Isso que está o perigo, o problema, porque as doenças crônicas hoje em dia tomam a posse, tomam conta da sociedade, né? Afetam as pessoas sem que elas percebam, de uma maneira silenciosa. E um detalhe interessante é que muitos, mesmo comendo diariamente, eles acreditam que não faz mal. Por exemplo, tomar esse café aí com tudo isso que eu falei, somente ultraprocessados, ela acredita que não faz mal, porque na cabeça dela, ela come só um pouquinho, gente. Só que tem uma frase que eu sempre cito, que a constância leva ao excesso. No nosso organismo, a constância leva ao excesso. Por quê? Porque não é somente esse produto que você consome em constância diariamente que prejudica a sua saúde. Nos tempos atuais é muito mais que isso, gente. Porque na verdade é o somatório dos vários pouquinhos que você consome, ou que te ferem, ou que te prejudicam no dia a dia, que vão destruindo a sua saúde de maneira muito lenta, né? Até que chegar um dia que você vai adoecer sem menos perceber. Portanto, o que vai te fazer adoecer não é somente o pãozinho, não é somente o pouquinho de margarina, não é somente o docinho, não é somente a latinha de refrigerante, não é somente a cervejinha que você bebe. Isso mais a poluição do ar, poluição da água, mais o estresse, mais a noite de sono ruim, mais o sedentarismo, né? Você não está se movendo como você deveria, é mais a desnutrição nutricional, né? Você não tem nutriente, você consome um café da manhã totalmente pobre em nutrientes. Sua alimentação, de maneira geral, não tem nutrientes necessários que você deveria ter. É o flúor da pasta de dente que você escova diariamente. É a fumaça do cigarro da pessoa que passa fumando ao seu lado. Não precisa ser fumante ativo para receber as mais de 7.000 toxinas que existem na fumaça do cigarro. Basta você inalar aquela fumaça daquele fumante que passou ao seu lado. É mais as toxinas da frigideira de teflon ou de alumínio que você cozinha, é mais o desodorante aerosol que você passa diariamente, contendo muito alumínio, contendo gases tóxicos. Eu sei que tem muita gente que deve estar se perguntando, mas se faz tão mal, por que ainda permitem as vendas nos mercados? Gente, da mesma maneira que ainda permitem a venda de bebida alcoólica, de cigarro, é justamente essa questão das políticas públicas frágeis que permitem, que têm leis voltadas, direcionadas justamente para isso, para colocar esse tipo de produto na sua casa, ao invés de colocar algo que melhore a nossa qualidade de vida, a nossa saúde em si. É mais o shampoo, o condicionador, o sabonete, o creme hidratante que você passa no corpo contendo derivados do petróleo, assim como muitas mulheres, né, muitas pessoas usam maquiagens que contêm também esses derivados do petróleo, que são altamente prejudiciais, são disruptores endócrinos, ou seja, desregulam vários dos nossos hormônios. É aquele protetor solar lotado também de derivados do petróleo que faz com que você não tenha uma exposição, pelo menos ali de 15 a 20 minutos, ao sol como deveria. Você tendo deficiência de vitamina D, isso daí é um prejuízo gigante para a sua saúde, gente. E tudo isso daí, muito mais, faz parte do exossoma, ou seja, tudo que nos afeta, tudo que nos prejudica, além da nossa genética, tudo que vem de fora. E através dessas informações, eu sei que muita gente vai ter o seguinte pensamento: estamos lascados, nossa, vamos adoecer, vamos morrer, meu Deus, o que será de nós? Mas é justamente aí que está o segredo da coisa. Nós temos que preparar o nosso organismo para essa guerra, gente. Não é desistir. Aí vem aquela questão da cultura do imediatismo. Não é desistir. Tudo não será rápido. Calma. E como a gente vai preparar o organismo para essa guerra contra vários tipos de doenças? Dando o que o organismo precisa. A começar pela alimentação. E é muito fácil você saber o que dar para o seu organismo. Se Deus criou e é comestível, coma sem medo. Se o homem criou, por mais que seja comestível, duvide e evite. Seu corpo precisa de nutrientes. O problema é que a sociedade hoje não está dando o que ele precisa, gente. Infelizmente, uma alimentação dessa, carregada de ultraprocessado, de produtos alimentícios, funciona como se fosse uma âncora. Como é que é? A nossa saúde é como se fosse um barco. Mesmo tendo essas questões do estresse, da poluição, esse barco ele tem até alguns furinhos, né? Ele não está 100% não, mas ele está ali flutuando. Quando você se alimenta mal, é como se você jogasse uma âncora e afundasse de vez esse barco, que na verdade é a sua saúde. E o detalhe é que, quando esse barco afunda, esse barco que a nossa saúde afunda, surgem o quê? As doenças, gente. De longos anos de péssimos hábitos surgem as doenças.
Aí, novamente, na cultura do imediatismo, você quer curar no outro dia, né, de maneira muito rápida, aí, e você acaba recorrendo ao nosso quinto pilar, que são as indústrias farmacêuticas. Agora, parando, pensa comigo, repara só, não é muito desaforo com a nossa saúde? Por longos anos, você vende péssimos hábitos. Aí você, através desses péssimos hábitos, você descobre uma doença. E agora você quer recorrer aos remédios como se fosse a solução de um problema que surgiu através dos seus péssimos hábitos. Olha isso. E essas indústrias farmacêuticas dependem da sua doença, elas lucram com a sua doença, só que elas fornecem remédios que não curam, eles remediam. Só mascaram sintomas, né? Quem dera se você tomasse um remédio, ele curasse, ou ele resetasse a sua saúde, ou seja, a sua saúde voltaria como era, mas não são bem assim não, gente. É como se você sujasse a sua casa e colocasse toda essa sujeira debaixo do tapete, né? Quem passar ali, parece que a casa está limpa, mas toda a sujeira está debaixo do tapete. Você só mascara o problema, gente. Portanto, a sua cura natural não interessa a esses sistemas, não vão lucrar se você recorrer a meios naturais de cura. Isso daí não interessa para eles. E o detalhe, quanto menos conhecimento você tiver, quanto mais ignorante você for, mais lucro eles terão. Só que o problema para as indústrias, para esse sistema aí, é que um paciente curado acaba sendo um cliente perdido. Porque essas indústrias farmacêuticas elas dependem da sua doença para lucrar. E não é pouco não, gente. Por ano, são bilhões que elas lucram em cima da sociedade. Se esse vídeo não representou nada para você, eu sinto muito, mas é sinal que você já foi manipulado por esse sistema. Você virou um fantoche, um escravo do sistema. E um detalhe, com o passar dos anos, esses remédios aí, eles fazem com que você tenha efeitos colaterais e, além disso, você se torna dependente. Tem gente que não acorda num dia sem tomar um determinado X, ou que não dorme, ou que não vive um dia inteiro sem tomar um remédio. Porque se parar de tomar, meu amigo, minha amiga, dá problema. Só que a grande maioria dessas pessoas, elas tomam remédio justamente para persistir nos péssimos hábitos. Porque talvez, se ela mudasse os hábitos, ela não dependeria mais desse remédio. Muitos casos podem ocorrer isso. Você muda seus hábitos, você se torna independente de remédio, você exclui esse remédio da sua vida. Mas se esse vídeo fez despertar algo em você, compartilhe ao máximo, curta e comente sobre o que você achou.